Olá, senhores! Tudo certo? Voltando aqui para o nosso vídeo 2 aí, da parte 1 ainda da nossa abordagem contingencial. A gente começou a entender a abordagem contingencial observando que nada é absoluto, ou seja, tudo é relativo, tudo depende. Quem que vai influenciar quem? São o ambiente que vai influenciar as organizações ou as organizações influenciam o ambiente. Nós vimos aí no nosso vídeo 1 que eles se influenciam mutuamente, ou seja, você tem uma lógica de mercado que às vezes é imposta para as estruturas, para as empresas em si, e as empresas às vezes se adequam a essa lógica de mercado e passam a trabalhar de maneira que futuramente influenciam outras formas de trabalho, outras ferramentas utilizadas, ou seja, inovações diferenciadas que essas empresas implementam e acabam influenciando o mercado como um todo. E aí, nós começamos a falar das estruturas, como a estrutura vem sendo moldada nas empresas. Confira aí comigo. Nós falamos que hoje as organizações, as estruturas estão mais perto do modelo orgânico, saindo daquele modelo mecanístico. Observe aí, o modelo mecanístico é aquela pirâmide centralizada aí. Ou seja, você tem uma hierarquia do topo para a base verticalmente. Já o modelo orgânico ele é muito diferente. O modelo orgânico você tem decisões e formas de trabalho, liderança, o empowerment que eu falei para vocês, ele sendo trabalhado descentralizadamente, ou seja, de maneira mais lateral. E vamos a algumas especificações ali, ó. Aqui é mais centralizado, a estrutura mais descentralizada. A hierarquia aqui ela está mais no comando. Aqui você já tem um poder mais equalizado, ou seja, na base com todo mundo tendo um pouco mais de poder. A questão do empowerment que eu falei para vocês. As equipes elas são mais multifuncionais no modelo orgânico, tá, pessoal? Não é aquela divisão do trabalho como a gente vê, tudo certinho, né? A pessoa ela tem uma especialização específica. Aqui não, no modelo orgânico é bem diferenciado, porque lá no modelo mecanístico você tem uma pessoa fazendo determinada coisa, outra determinado cargo, outra pessoa determinada tarefa. No modelo orgânico é mais diferenciado, as pessoas são mais multifuncionais ou multitarefa, várias funções exercendo várias tarefas. Então você tem pessoas com maiores capacidades, né, maiores competências, conhecimento, habilidade e atitude, trabalhando de uma maneira mais diversificada dentro da organização. Voltando para a nossa comparação aí, você tem uma alta formalidade aqui no modelo mecanístico, já no modelo orgânico você tem uma formalidade um pouco diferenciada, ou seja, menos formalidade. Por quê, pessoal? Porque essas interações aqui entre os indivíduos, entre os setores ou entre as áreas, elas se tornam mais informais essa comunicação. Às vezes, num modelo orgânico, como você tem menos burocracia, a gente vai ver isso um pouco, você consegue dinamizar e efetivar mais o trabalho. O trabalho se torna muito mais célere, né, pessoal? Então vamos lá, aí eu coloco para você, qual o ambiente organizacional de uma empresa em Santa Maria de Jetibá? Aí eu quero ver, pessoal, como está a estrutura das empresas em Santa Maria de Jetibá. Elas estão mais mecanísticas ou estão mais orgânicas? Fala aí. Pessoal, obviamente, essa é uma provocação que eu faço para vocês, né? Porque a análise que você tem que fazer do ambiente, ela é muito importante para a sua empresa. Se você não conhece o seu ambiente, o seu macroambiente, que a gente vai falar aqui, né? Já falamos também um pouco dentro da abordagem sistêmica. Se você não conhece o macroambiente, não sabe onde está pisando, como é que você vai constituir a sua empresa? Se você não conhece a cultura local. E por falar em cultura local, pessoal, tem um trabalho que eu fiz com os meninos da graduação, os veteranos de vocês,
da influência da cultura pomerana nos modelos administrativos locais. Vale a pena vocês conferirem, está na revista Rumos da História, nós apresentamos esse trabalho também no 31º Enangrade, né, um encontro de pós-graduação em administração. Então, o trabalho ele mostra também a forma de pensar de uma determinada localidade, ou seja, qual a influência que a sua cultura ela pode ter nos modelos administrativos locais. Vale a pena vocês darem uma conferida nesse artigo aí que eu desenvolvi com Heitor, o Willy e o Raul. Beleza, pessoal? Uma das críticas, né, da teoria da contingência é que, às vezes, as empresas elas pouco sabem sobre o ambiente. E aí, pessoal, é essa questão que eu falei para vocês. Se você não sabe onde está pisando, como é que você vai criar uma determinada estratégia? Como que você vai fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo? Se você não sabe aonde você está, como é que você vai saber onde você quer chegar? Né? Aquela velha fábula da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Se a empresa não tem aquela visão de longo prazo, o que ela vai fazer agora? O que ela vai desenvolver no curto prazo? Fica complicado de se trabalhar dessa forma sem conhecer o seu ambiente. E eu coloco para vocês algumas perguntas. Será que essas empresas elas fazem realmente um estudo do ambiente em que elas estão inseridas? E aí eu coloco para você, você contrataria alguém para trabalhar sem conhecer esse indivíduo? Pessoal, você não ia colocar na sua empresa uma pessoa que você não conhecesse minimamente quem é, não conhecesse o portfólio, né, o perfil dela, o currículo dessa pessoa, onde essa pessoa já trabalhou, que tipo de experiência ela tem. Obviamente você não vai querer perder dinheiro. Os empresários são a mesma coisa. Na hora de contratar um indivíduo, uma pessoa, essas empresas elas preferem conhecer o perfil desses indivíduos. E como que se faz hoje em dia para conhecer o perfil dos indivíduos? Rede social, né, pessoal? Se você acha que eu coloco tudo na rede social e brinco, e não tem problema nenhum, é a minha diversão. Beleza, pode ser a sua diversão, você pode fazer o que você quiser, mas arque com as consequências, que até as empresas públicas estão olhando a rede social dos indivíduos antes de lotarem em determinados setores. Então, tomem muito cuidado com isso. Mesma coisa as empresas precisam de conhecer o ambiente. Se elas não conhecem o ambiente, como é que elas vão traçar as suas estratégias? Pessoal, e ambiente é isso daqui, ó. Quem que é o ambiente? É todos os meus stakeholders, concorrência, comunidade, consumidores, tecnologia, sindicato, setor financeiro, fornecedores, governo, a mão de obra que trabalha para mim, os consumidores, eu já falei, né, os clientes. Então é tudo isso daqui que envolve o meu ambiente. E aí a gente parte para a ideia de macroambiente, o ambiente geral. O que eu tenho no ambiente geral? E aí são alguns pontos extremamente importantes aqui. As condições tecnológicas. As empresas, pessoal, elas precisam se adaptar para não perderem competitividade. Condições tecnológicas é o que nós estamos vendo muito hoje em dia. Toda empresa, às vezes, ela é conhecida ou ela se desponta no mercado pelo seu que a gente chama de imperativo tecnológico, aquilo que a empresa está se desenvolvendo, ela está inovando no mercado. Uma outra condição que ele coloca para vocês são as condições legais. E aí eu estou falando especificamente de legislação, pessoal. Como que é a legislação do local? Será que a legislação do local me permite inovar? Me permite contratar e demitir funcionários? Contratar por período temporário? Como que é a legislação? Lembrando que a gente tem impostos diferentes para cada estado, né? Então, dependendo do estado aí, não é muito bem-vindo se você instalar uma grande empresa, uma multinacional, por algumas questões aí.
As condições políticas, óbvio, aqui também envolve a questão do imposto que eu falei para vocês. Passando um pouco mais para frente, condições econômicas, como é que está o desenvolvimento? Pessoal, e aqui eu chamo a atenção para vocês, porque dependendo da sua empresa, se não for somente uma base de distribuição, de setor de distribuição, a gente vai ver um pouco isso quando nós estudarmos logística. Será que vale a pena instalar empresa em alguns estados que eles são pouco desenvolvidos economicamente? Depende do seu ramo, qual que é o nicho do seu negócio, qual que é a sua atividade. Então, você tem que fazer essa análise do ambiente como um todo. Às vezes, as condições tecnológicas daquele estado, daquela região, não é muito propícia. Tanto é que você tem a região sudeste aí, que é muito diferenciada a nível de desenvolvimento econômico em relação às outras regiões. Beleza? As condições demográficas e ecológicas, e aí eu tenho muita coisa, né, pessoal? Crescimento populacional, raça, religião, sexo, idade, ecossistema, clima. Professor, mas tudo isso interfere? Obviamente interfere, pessoal. Você pode ver que algum tipo de comida diferente, vestuário diferente, você não consegue implementar em regiões menores, como a região, às vezes, de Santa Maria de Itibá. Por quê? Porque, às vezes, a cultura local ela não está aberta a essas inovações tão constantes, tão rápidas. E aí muda a alimentação, muda o vestuário, muda a forma, às vezes, de se comunicar também, toda a estrutura, questão de transporte por aplicativo, principalmente utilizando a tecnologia. Você tem, é muito diversificado. Agora você vai numa região igual São Paulo, por exemplo, é muito mais tranquilo de você ter trabalhos que envolvam a tecnologia, trabalho diversificado, inovadores, porque a concorrência faz isso, faz com que você inove no mercado, inove no seu produto, inove no seu serviço, senão você perde a concorrência. E o público, quando você tem um público grande, o público quer isso, quer inovação, beleza? Continuando aí, as condições culturais, elas influenciam, eu já falei para vocês, né, os stakeholders, aquela cultura local, ela pode influenciar e influencia muito nas decisões de compra do produto ou de prestação do serviço. Pessoal, e aí a gente vai para algumas dicas, né? Sempre participando do chat. Estou sentindo falta de vocês no chat, tá, pessoal? Atividades dentro do prazo. A gente tem agora esse final de curso, ele vai apertar um pouco. Por quê? Devido à pandemia, a mudança de calendários tentou se adiantar um pouco para vocês não ficarem tão defasados. Então a gente vai acumular algumas atividades, é normal no final do período. Então vamos firme e forte estudando aí a todo vapor. Beleza, pessoal? Então até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu joinha lá no vídeo. Um abraço, até a próxima.